A paz do Senhor. Então Deus nos deu uma palavra no monte de sexta-feira e Deus pediu para repeti-la e desenvolvê-la mais, né, aqui. Então foi lido Efésios 6, versículo 3, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. O que é que vai fazer você ir bem na vida e ter vida longa? É a bênção de Deus, né? Para que você viva bem, né? Tenha uma vida boa, seja feliz. Então, isso que quer dizer, né? O que é que precisa para você ter uma vida feliz? Aqui menciona honrar pai e mãe, que é o primeiro mandado com promessa. Ah, mas o meu pai foi injusto, minha mãe foi injusta. Bom, isso não invalida a lei de Deus. De qualquer maneira, a gente vai ter que honrar, a gente vai ter que cuidar. Eu conheço muita gente aí, uma pregadora famosa lá dos Estados Unidos, o pai dela abusou sexualmente dela. E na velhice deles, ela cuidou deles, cuidou dos idosos, levava para médico, levava para fazer exame, cuidou deles. Apesar de tudo, de todo o sofrimento que lhe causou esse abuso, todo o trauma, toda a infância roubada, né? Mas ela cumpriu mandamentos de Deus, né? Então é isso que nós temos que fazer, cumprir os mandamentos de Deus. Isso vai subir para Deus como um perfume, né? Como um incenso. Que apesar de tudo você perdoou, você teve a nobreza de perdoar e de tratar, né? Isso para Deus é agradável, né? Porque você está pagando o mal com o bem. E a essência da Bíblia, né? Jesus falou, o que queres que os homens te façam, faz primeiro para eles. Faz você primeiro, né? Ah, não, só vou fazer isso se ele me fizer aquilo. Não, querido. A sabedoria de Deus é superlativa, né? Faz primeiro. Mostra amor primeiro. Não foi isso que Deus fez? Nós temos que imitar Deus. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito por nós, quando ainda éramos pecadores, para que todo aquele que nele crer e obedecer seja salvo, né? Porque a salvação também depende de você crer e de você perseverar no sofrimento. Porque depois há uma recompensa disso, né? O teu galardão está com ele. Então, aí ele vai te abençoar. Você obedecendo os mandamentos dele, mesmo sob tribulação, é difícil, né? Você está numa situação financeira ali horrível. Mas, mesmo assim, você não rouba teu patrão. Mesmo assim, você não comete nenhum ato desonesto. Você não furta alimento ali na loja. Você espera no Senhor. Você espera a provisão dele vir. E Deus é fiel, nunca faltou nada para o justo dele. Eu já vivi de cesta básica. Eu não tinha de onde vir, não tinha mais, o dinheiro acabou, não tinha mais de onde vir. E mesmo quando eu tinha uma filha pequenininha, não tinha de onde vir o dinheiro. Aí, de repente, aparece alguém lá, do nada, com sacolas de compras para mim, né? Então, nunca. E eu tenho testemunho meu e de muitas pessoas, né? O ano passado eu vivi de cesta básica também. Eu vivi. Então, a Bíblia diz, muitas são as tribulações do justo, mas Deus nos livra de todas elas. Mas nunca faltou o essencial, né?
porque a gente não viola o mandamento de Deus, espera nele e confia nele. Como o povo lá, que estava no deserto, o povo saiu, foi liberto da escravidão do Egito e só murmurava. Viu abrir o mar na frente deles, viu o exército inteiro inimigo morrer naquele mar, o mar fechou sobre eles. Aí ficaram, não tinha carne, né, para comer no deserto. Começaram a murmurar. Deus proveu maná, mas queriam carne. Deus proveu. Fez a codorniz, né, que migrava da África para a Europa, desviou um pouquinho para cá, né, para passar ali no deserto onde eles estavam, na Arábia. Deus é todo poderoso, ele faz o que ele quer. E choveu codornizes ali. Então, mas Jesus estava notando ali que murmurava, né? E morreu um monte de gente que nem assou, nem tirou o sangue do bichinho, comeu a carne crua. Misericórdia. Que Deus provia um maná, né? Que eram umas bolinhas, né? Parecia um grão, né? E a Bíblia diz que tinha gosto de bolo de mel, e as mulheres manipulavam aquilo e faziam um bolo, né? Tinha todos os nutrientes e proteínas. Mas o povo murmurava, né? Faltou ali água, né? Por um período pequeno. Aí já começaram a murmurar. Por que não deixou a gente lá no Egito? Lá eles clamavam por um libertador, clamavam a Deus por ajuda. Aí quando eles estavam libertos, tinha que atravessar o caminho do deserto, né? Se eles fossem em linha reta, ia dar de cara com os filisteus. Mas tinha que passar pelo deserto, porque Deus tinha que fazer aquele milagre do mar abrir, e Moisés tinha que passar pelo Monte Sinai, porque estava profetizado lá no livro de Enoque, que Deus ia vir pessoalmente na terra. E o Monte Sinai não era vulcão. Até hoje a ponta dele está carbonizada, mas ele não é um vulcão. A rocha queimou, pegou fogo. E é cercado lá, né? Não é aquele Monte Sinai, não, que está no próprio Egito, no território do Egito, não. É na Arábia, a Bíblia diz. Moisés não encontrou com Deus ali na sarça ardente e foi ver o que era? Ele morava em Midian, na Arábia. E quando os arqueólogos descobriram, né? Veio as autoridades da Arábia e prenderam os arqueólogos. Aí eles explicaram lá para o rei da Arábia que ali era o verdadeiro Monte Sinai. Aí cercaram com cercas, né? Fizeram uma guarita, ali ninguém pode pisar, só entra se for arqueólogo, se tiver autorização do governo. Mas Deus não quer nem arqueólogo ímpio indo lá. Por isso que Deus falou que ninguém vai pisar naquele Monte Sinai dele, porque é santo. Ele ordenava assim que ninguém se aproximasse nem do pé do monte, né? Colocaram pedras e ele vai afundar a Arábia no oceano. Quando caem os meteoritos, ele já falou que vai abaixar a placa arábica, porque ele vai inundar o Monte Sinai, porque ele falou que ninguém vai pisar nenhum ímpio vai pisar naquele monte. A gente vai ficar só com as fotos, né? Que a gente armazenou, né? E lá acharam, né? Um monte de cerâmica quebrada do povo de Israel, o altar feito de pedras, onde colocaram bezerros de ouro, né? E ali foi onde Deus deu as leis para Moisés, né? Mas a aliança foi a lei? Não. A lei foi para a gente saber o que era certo e errado.
a aliança foi celebrada com Abraão. A circuncisão foi a aliança antiga. E a nova aliança foi o sangue de Jesus derramado, que apaga os pecados, que zera. Ah, então, agora eu posso pecar e eu peço perdão, sou perdoado. Não. Você vai usufruir uma vez desse sangue para te apagar os pecados. Depois, se você pecar voluntariamente, você vai pagar preço, né? Porque a Bíblia diz, aquele que pecou sem saber que estava pecando, recebe açoite, mas não recebe muito. Agora, aquele que peca sabendo que está pecando, vai receber açoite, né? Disse Jesus. Então, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra, tem que honrar pai e mãe. Mas tem mais coisas que você tem que honrar. A Bíblia manda honrar o teu próximo, né? Honrai-vos uns aos outros. Porque a Bíblia diz, quem não ama quem está vendo, como vai amar quem não está vendo? Como vai amar Deus que não está enxergando, né? Se não obedece à autoridade de pai e mãe, não vai obedecer pastor e a pastora, não vai obedecer a Deus. Então, aquele que é rebelde e não obedece o pastor também, que é o pai e a mãe espiritual, não vai obedecer a Deus. Não vai. Porque ele está vendo o que ele está vendo e não obedece. Vai obedecer o que ele não está vendo? Né? E pensa que Deus não está vendo, né, também. Mas Deus vê tudo, os anjos anotam tudo que você faz, tudo. Né? E aqui fala, filhos, sede obedientes vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Pessoa que não obedece à autoridade não vai obedecer a Deus, não vai. Se engana, pensa que vai. Ah, mas eu amo a Deus. Mas não obedece. O mais difícil é obedecer, né? E aqui também diz assim, vós pais não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criais na doutrina e admoestação do Senhor, né? Porque o pai que não tem sabedoria acaba irritando o filho está sempre chorando, está sempre sendo contrariado, né? E às vezes a gente precisa ter sabedoria nas palavras e nas ações para convencer a criança, né? Em vez de irritá-la, com sabedoria, mostrar para ela que ela explicar para ela, né? O porquê de alguma coisa, né? E também aplicar a sabedoria no devido grau. Tem pai que espanca a criança só porque ela virou o café na mesa, que é um acidente, que toda criança faz isso. Você mesmo, quando era pequena, deve ter feito isso um monte de vezes, né? Virado o copo na mesa, feito xixi nas calças, fez cocô na calça. Então, a gente não vai se irar nem provocar a ira dos nossos filhos, mas vai criar na doutrina do Senhor, né? Segundo a sabedoria dele. E quando ele fizer algo errado, vai disciplinar. Porque se você não disciplinar, a Bíblia diz que por não se aplicar prontamente a disciplina, o coraçãozinho vai ficar determinado a continuar fazendo o que ele fez de errado. Agora, se é um trauma, né? Nós vamos ter que usar de sabedoria para resolver o problema, né? Então, nós temos que criá-lo, se imitar a Deus e a Jesus, né? Deus sempre estabeleceu limites. Nós temos que estabelecer limite para os nossos filhos também. Então, Deus falou, não mexe na árvore, a árvore é minha. Eu dei a terra, vos dei tudo que tem ali, todas as árvores, mas essa árvore aqui é minha, não pode mexer.
Então é assim que a gente tem que fazer com os filhos, né? Ó, e aqui tá teus brinquedinhos, só que esses brinquedos é da mamãe e do papai, não pode mexer. Na bolsa da mamãe, na carteira, não pode mexer. O quarto da mamãe e do papai não pode bagunçar. Então, você já tem que ensinar limites para a criança desde pequena. Porque Deus é assim, Ele nos ensinou limite. E quando o limite foi ultrapassado, houve um castigo. A mesma coisa o pai tem que fazer, né? Errou. Então, você vê, né? Dependendo da gravidade do erro, né? Vai ficar, vai tirar o celular, vai ficar umas 3 horas sem celular. Persistiu no erro, vai ficar um dia inteiro sem celular. Persistiu no erro, vai ficar uma semana inteira sem celular. Persistiu no erro, retire o celular, desliga a internet, né? Então, a gente tem que tomar providências, né? Para que o nosso filho não se torne um criminoso, né? Porque a pessoa que não respeita a autoridade não vai respeitar a polícia, não vai respeitar a juiz, não vai respeitar ninguém, né? Então, e não vai honrar Deus, não vai respeitar Deus, né? Então, para que te vá bem e vivas muito tempo na terra. A Bíblia também fala dos servos que obedecem aos senhores segundo a carne, né? Com temor e tremor na sinceridade de vosso coração como a Cristo, não servindo à vista, né? A mesma coisa os nossos filhos. Às vezes a gente dá uma ordem para o filho, na nossa frente ele obedece, virou as costas, ele já começa a fazer tudo errado. Então você tem que fazer o quê? Pôr no coraçãozinho dele, ensinar ele, primeiro amar a Deus, né? E fazer tudo como fosse para Deus, né? Você tem que colocar no coraçãozinho da criança a ela obedecer o Papai do Céu. Se ela obedecer papai e mamãe, vai estar obedecendo o Papai do Céu, porque o Papai do Céu não gosta que vê certos desenhos de bruxo, de super-heróis, de feitiçaria, de fada, de duendes. Papai do Céu não gosta que assiste. De nenhum mascarado, porque Deus é o Deus da verdade e a verdade não usa máscara. A verdade, ela é nua e crua. E também não usa de violência, né? A verdade se chama Jesus Cristo. E ele não usa de violência, ele não usa máscara. Ele é o super-herói que morreu por nós para nos comprar com o seu sangue. De uma aliança mediada pelo seu próprio sangue. Essa é a nova aliança. E 2 Coríntios 3,6 diz que essa nova aliança não é da letra, mas é do Espírito. Porque o Espírito, onde há o Espírito de Deus, ali a liberdade. E a Bíblia diz que Agar, ela era escrava. E ela teve um filho do Abraão. Mas ela estava aprisionada na letra. Mas o filho da promessa veio por Sara. E ele representa os filhos pelo Espírito Santo. Onde há o Espírito de Deus, há a liberdade, porque Deus fez uma circuncisão no nosso coração através do Espírito Santo. Como diz 2 3,3, o Espírito de Deus, do Deus vivo, na tábua do nosso coração. E nós também aprendemos a amar a Deus com o nosso intelecto, por ler a Bíblia, por ouvir a palavra de Deus, né? Então, a primeira aliança foi a circuncisão do prepúcio. E a segunda aliança
ela é por meio, como disse Jesus em Lucas 22:20, a nova aliança, no meu sangue derramado em vosso benefício. Por isso é importante batizar com o Espírito Santo, né? Jesus falou, quem não nascer da carne e do Espírito não herdará o reino. Então nós precisamos batizar com o Espírito Santo, para ele fazer circuncidar o nosso coração. Mas primeiro você tem que amar a Deus, né, de todo o coração. E o Espírito vai convencer-nos do erro e do pecado. E vai nos levar à santificação. Vai nos convencer, só o Espírito Santo para convencer, né, do erro. Então, Agar, vamos estudar um pouquinho sobre Agar aqui, né? O que é essa escravidão? Por que Agar era escrava? Porque às vezes você pode ser escravo. O que um escravo faz? Naquele tempo, o escravo não era remunerado, né? Ele era dado comida e um teto, né? Hoje nós somos escravos remunerados, né? Eu trabalhei muitos anos aí numa empresa, em várias empresas, e a gente tinha que aguentar muita coisa errada. A gente ficava até doente, né? A gente aguentava muita coisa. Era uma escravidão remunerada, né? Mas nós éramos livres no Espírito de Deus, livres para adorar, né? O povo lá no Egito não tinha liberdade de adoração, né? Eles não podiam ir adorar a Deus, né? Podiam assim, né? Dentro de casa, né? Discretamente. Gênesis capítulo 16, né? Gênesis 16. Deixa eu pegar uma água aqui. Então, Gênesis 16. Fala que Sara, já muito idosa, tinha uma serva egípcia chamada Agar. E ela entregou a Agar, a egípcia, como mulher a seu marido, para que ela tivesse um filho e esse filho fosse dela, né? Ela ia adotar. Então, mas Sara quebrou a cara, né? Como diz o outro. E porque Agar, a partir do momento que se viu grávida, ela falou, eu sou melhor que a Sara, porque a Sara não tem filhos, tá velha, tá seca, não teve filhos. Eu sou jovem, o Abraão tá apaixonado por mim e eu vou ter um filho dele. Eu sou melhor que ela, porque ela não pôde dar nenhum filho para ele. E eu posso. Eu tô dando, né? Eu tô grávida. Então, a soberba, né? O ser humano é assim. Qualquer coisinha se soberbece. Comprou um carro, se soberbece. Tem um pouquinho mais de dinheiro, se soberbece. Já acha que é melhor que os outros. Tem um bom emprego, já acha que é melhor que os outros. Fez faculdade, já acha que é melhor que os outros, né? Mas tem pobre soberbo também. A soberba não é sinônimo de riqueza ou pobreza. Tem rico soberbo e tem pobre soberbo. E tem rico humilde, porque a humildade está no coração. Tem rico humilde e tem pobre soberbo, né? Por isso que na Bíblia Deus fala assim para os juízes: não julga o pobre, não dá ganho de causa para o pobre só porque ele é pobre, nem para o rico só porque ele é rico. Porque o pobre pode estar errado e o rico certo, né? Às vezes o pobre está mentindo para arrancar dinheiro do rico, né? Então,
Por isso que está escrito lá na Bíblia, né? Em Levítico. Então Agar era escrava, mas ela era soberba. Sara tinha tudo para ser soberba, porque Abraão era riquíssimo. Abraão era muito rico, a Bíblia diz, né? Se tornou muito rico. Então ela tinha motivos para ser soberba. E não era. E confiou na pessoa errada. Fez uma besteira porque ela não esperou. E Abraão também, né? Porque concordou com isso. Abraão achava que a promessa se cumpria ali, né? Pode ser que ele tenha se enganado. Mas ele não sabe que ia perder a paz no lar, né? Porque uma pessoa soberba, ela tira a paz do lar. A pessoa soberba está sempre competindo. A Bíblia diz que ela passou a olhar a sua senhora, Sara, com arrogância e desprezo. Então imagine você pedir para a sua serva ou para o seu empregado, né, que você está pagando, ó, faz isso aqui para mim assim, assim, assim. Aí ele não faz, não vou fazer não, né? Não, ou você pede de um jeito, ele faz de outro, que é do jeito dele. O soberbo quer as coisas do jeito dele e não do jeito do patrão. Quantas vezes a gente contratou aqui pedreiro, o pedreiro queria fazer do jeito dele, o apóstolo falando, não, irmão, faz assim, assim, assim. Não, irmão, faz assim, que depois vai dar problema, assim. Né? Não, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Deu tudo errado. Né? O serviço teve que ser refeito. Então, a pessoa soberba, ela se acha melhor, ela acha que o jeito dela é melhor. E ela não quer escutar, não, porque o jeito dela é melhor. Entendeu? Tá faltando humildade, né? Tá faltando humildade. E o sinônimo de ser cristão não significa ser humilde. Tem muita gente soberba dentro da igreja que precisa se converter e vai ficar na grande tribulação 3 anos e meio aí durante o governo do anticristo, porque não se converte. E tem muito pouco tempo para se converter. Muito pouco tempo. Então, ou a pessoa aprende a perdoar, que é também uma coisa difícil de fazer, né? E se converter e descer o eu. O eu tem que descer. O eu da Agar, quando ela engravidou de Abraão, subiu. Mas ele já era exaltado, né? Porque se ela fosse humilde, ela ia continuar servindo a Sara. E a Sara achou que ia criar um menino, criou coisa nenhuma. Quem criou foi a Agar. Porque ela era soberba, então ela achava que o jeito dela era melhor. Então ela quer criar o filho dela, né? Então, aí a Sara culpou Abraão, né? O ser humano tem mania de culpar o outro, que ele era culpado disso está acontecendo. E Sara também errou por maltratar a serva, né? Porque não se deve pagar o mal com o mal, né? Ela maltratava a serva dela, a ponto de Agar fugir. Depois o anjo de Deus convenceu ela a voltar, né? E ficar submissa à sua patroa. Ela ficou submissa, mas o coração não era submisso. O coração não se submetia. Tanto que o filho dela aprendeu a arrogância dela. Porque o filho dela zombava do Isaac. Quando Isaac nasceu, que era o filho de Abraão com a Sara, com a patroa, a zombaria, nós já estudamos sobre isso, tá? Chocarrice é zombaria. O soberbo zomba. O soberbo ri da cara dos outros. Porque ele rindo do outro, ele está diminuindo, né? Está deixando o outro embaraçado. O soberbo gosta de embaraçar os outros, né? O soberbo gosta de, na hora de uma competição, tentar pegar o outro no pulo, né? Alguma coisa que ele não sabe,
para deixar ele embaraçado, porque aí ele vai se sentir o máximo, né? E o máximo é Deus, como nós cantamos no louvor aqui, né? O único máximo, o único que sabe tudo, o único que tem todas as coisas é o nosso Deus. O único que é tudo sobre todos, né? Então, no meu blog tem, né? Como você se reconhecer se você é soberbo, né? Eu mandei para uma pastora amiga minha, ela falou, Magda, eu tô cheia de soberba. Eu descobri que eu tô cheia de soberba. Então, o soberbo é assim. Não, meu tempo é precioso demais. Eu não vou cuidar de filho, não. Meu tempo é precioso demais. Eu cuidar da minha mãe, eu vou pôr ela no asilo. Meu tempo é muito precioso para eu ficar cuidando, ser babá da minha mãe. Eu casar com pobre, não caso com pobre. Eu casar com homem que não estudou, não caso de jeito nenhum. Eu tenho faculdade, vou casar com ignorante? Não. E às vezes perde a oportunidade de ser feliz, né? Às vezes aquela pessoa ia fazer você feliz. Não, eu morar em cidade pequena, de jeito nenhum, né? Eu tenho orgulho da minha cidade, né? Tenho orgulho da minha religião, né? Então, orgulho religioso também, né? O orgulhoso, ele está sempre competindo, né? Então, por exemplo, às vezes sem querer, alguém fala, então, o meu filho que é médico me orientou a fazer isso. Aí outra pessoa pode não ficar por baixo. Não, mas o meu sobrinho também é. Não tem nada a ver com o assunto. Não, mas o meu sobrinho também é médico. Não tem nada a ver, ela apenas citou que o filho dela deu um tratamento para ela, né? Por ser médico. A pessoa não estava querendo se ensoberbecer, se gabar, que tinha um filho médico, né? Às vezes a pessoa comentou só, aí a outra para não ficar por baixo. Não, mas a minha prima, minha sobrinha, o meu neto é advogado também. Então é a soberba, né? As pessoas nunca querem ficar por baixo. E nós vivemos no século da soberba, né? Do eu, o eu exaltado, né? Tudo é o eu questionador, né? Mesmo na escola, não se ensina humildade, se ensina soberba. Porque na entrevista de emprego você vai ter que falar que o teu eu faz isso, o teu eu é bom naquilo, o teu eu é bom naquilo outro, o teu eu é bom. Então você já é treinado a falar, a se gabar, a exaltar a você mesmo. O que é errado, né? O que é errado. Então Deus quer humildade, quer soberba, foi o começo de todo o mal. Então Agar era escrava da soberba dela. Sara não. Sara cometeu até uma tolice, né? De arriscar o seu casamento, né? Arrumar uma concubina para o seu marido. Mas Sara era humilde. Por isso que ela era livre. A Bíblia diz que o filho de Sara era livre, né? De onde nós somos descendentes, né? O Brasil, 90% é descendente de Israel, descendente da Sara. E era livre, por quê? Agar era escrava da sua soberba, do seu eu. E a pessoa humilde, ela é livre. Ela é livre. Ela é livre porque ela não está preocupada em se gabar. Ela não está preocupada em ser melhor que ninguém. Ela não está preocupada com o que os outros pensam nela, né? Como aquele louvor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém, porque eu sei o meu valor. A pessoa ela já amadureceu. Ela é madura. Então ela não está preocupada, ela está preocupada com o que Deus pensa dela. E não com o que os outros pensam dela. Ela não quer exibir nada para ninguém. Ela não precisa disso, de se gabar, de falar dela, dos feitos dela, né? Ela não precisa. Ela aceita seus erros, né? Já a pessoa soberba,
ela é escrava do seu eu, ela não consegue perdoar, porque o eu dela, não, ele não podia ter feito isso com o meu eu. Então ela não consegue perdoar. Já o humilde perdoa, né? E também a pessoa arrogante, ela não roga, né? Não roga a Deus, não se humilha diante de Deus. Eu ficar de joelho para Deus, né? A pessoa... Só que Deus exige humildade, né? A Bíblia está escrito que todo joelho se dobre diante do Deus Pai. E no Evangelho também está escrito, até os anjos têm que se dobrar diante de Jesus Cristo. Eu já vi um anjo se dobrar aqui, quando ele foi falar com a pessoa de Jesus, que o Espírito dele estava presente aqui, né? Onde houver 1, 2 ou 3, Jesus está presente. E eu vi um anjo se dobrar aqui para ele. Então, amados, Deus quer conversão, né? Para que você honre teu pai e tua mãe, seja obediente. Que a soberba não vai deixar você honrar pai e mãe, não vai deixar você honrar o pastor, não vai deixar você honrar uma autoridade e não vai deixar você honrar Deus adequadamente, nem obedecê-lo. O seu tempo não vai ser importante demais para você dedicar o seu tempo às coisas de Deus também, né? E a Bíblia diz que o humilde ele é exaltado e o soberbo abatido. E também o Provérbios fala que antes da humildade, ou melhor, antes da humildade, que pela humildade vem a exaltação e antes da soberba vem a derrocada, né? Isso numa tradução, né? Outra tradução tá melhor explicadinha, né? Então, enfim, ao soberbo vem a derrocada. E foi o que aconteceu com Agar, né? Ela foi expulsa. Porque quando Isaac desmamou, o filho dela estava zombando ali, né? E com quem o menino aprendeu, né? Com a mãe. Então, nós temos que dar exemplo para os nossos filhos também, né? E ser humildes, né? José foi humilde. Aí veio a exaltação para José. José nunca buscou glória para ele, porque na presença do rei, José disse assim, não sou eu que sei interpretar sonho, eu não sei nada. É o meu Deus que vai dar a interpretação para você. Então ele sempre punha a glória para Deus, não para ele. Ah, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sei fazer isso. Olha o que eu fiz, né? É o eu tem que descer. Os anjos ficam quietinhos o tempo todo na presença de Deus. Então tem o anjo que guarda a porta ali, tem um anjo que fica naquele posto ali, tem um anjo que fica lá naquele posto ali. Eles ficam quietinhos, sem reclamar o dia inteiro ali, quietinhos. Eles podiam reclamar, estou cansado de ficar aqui o tempo todo guardando essa pessoa chata, né? Guardando, né? Podiam reclamar para Deus, eles ficam quietinhos. Por que eles não abrem a boca? Porque o eu deles está zerado. Eles estão ali obedecendo o que Deus mandou. Ficam ali quietinhos. Só abre a boca se Deus mandar entregar uma mensagem. E Deus quer que a gente seja assim também, né? Que o nosso eu caia por terra. Porque os anjos rebeldes abandonaram o posto dele. Vamos voar por aí, né?
Vamos fornicar com as mulheres da terra, como de Gênesis 6? Quando nasceram uma raça híbrida e gigante, da fornicação de anjos com as mulheres. Então, eles queriam libertinagem, isso não é liberdade. Porque a liberdade está dentro de si. Quando você está com o Espírito Santo de Deus, a pessoa pode estar numa prisão, mas ela está bem, porque ela está com o Espírito de Deus no coração dela, né? Preenche tudo, preenche, te completa, né? A presença de Deus. Então eu sei que Agar representava a escravidão, né, ao pecado, e Sara a liberdade no Espírito Santo. Mas ela era humilde também, e Agar é soberba. Quer dizer, a rica era humilde e a pobre era soberba. Né? Então, para você ver a Sara, como que você sabe que Sara era humilde? O Espírito Santo está me dizendo. Cometeu tolice, né? Como todos nós. Mas quando vieram os três lá, vinham os três, Jesus e 2 anjos do lado dele falar com Abraão, ela nem saiu para fora, ela ficou quietinha dentro da tenda dela. Ficou quietinha. Abraão pediu para preparar comida, ela obedeceu. Eu cozinhar para homem? Soberbo não vai querer cozinhar. Ah, não. Eu não gosto de cozinha. Ela foi lá preparar a comida e ficou quietinha. Ela não foi lá já tagarelar na presença de Jesus. Ficou quietinha dentro da tenda. Ah, mas isso é machismo? Não. Não é. Se ela fosse chamada, ela iria. Ela não foi chamada. Ela ficou dentro da tenda ali quietinha. Então dá pra ver que era uma mulher humilde. Que se ela fosse soberba, eu não vou ficar aqui não. Vou lá fora, vou sem ser convidada, vou lá, vou conversar com eles. Mas ela não ia sem permissão do marido, né? Ela estava sujeita ao marido dela, né? Então, era o costume dela, daquela época, né? E... assim, não, as feministas, né? Vão me bombardear. Mas, o conselho de Jesus é a mulher ficar calada dentro de casa, para evitar encrenca. Porque aí a mulher começa a discutir com o marido, mesmo que o marido estiver errado, né? É a mesma história de honrar pai e mãe. Ainda que sejam injustos, é para você continuar obedecendo a vontade de Deus. E dobra o joelho e fala com Deus que Deus vai abater a soberba do seu marido. Pode ter certeza. Dobra o teu joelho e leva o problema ali. E você vai ver o resultado. Porque Deus é justo, queridos. Deus é justo. Então, se seu marido agir com injustiça, o que a Bíblia fala? Que o marido deve estar amando sua esposa. E se ele não amar, as orações dele serão impedidas. Se ele não fizer provisão para a família, a Bíblia diz que ele é pior do que alguém sem fé. Então, Deus é justo, queridos. Deus é justo. Só que tem mulher soberba e fica numa discussão infinita com o marido, porque o soberbo ele tem que ganhar a discussão, então não sabe calar. Porque ele tem que ganhar a discussão. Discute sobre time de futebol, sobre política, quem é o melhor candidato, quem não é. E fica aquela discussão que rouba a paz. Então, o silêncio, você pode ver que o silêncio, a paz está aí no silêncio, né?
Quando a gente fica em silêncio, a gente ora mais, a gente medita mais, a gente pensa mais no que precisa fazer, né? Agora, quando se fala sem parar, rouba a paz do lar, né? Às vezes o marido quer ficar no silêncio, o marido precisa ficar, né? Ele chega em casa cansado já do trabalho, ele quer ficar com a cabeça vazia. Aí a mulher fica ali na cabeça dele o tempo todo falando dos problemas do dia. Tem que esperar o momento certo, né, para falar. Deixa ele tomar o banho, descansar, relaxar, comer. Deixa a digestão fazer, né? Que se você falar de problema, com o estômago cheio, a digestão vai ser ruim, né? Já vai sair adrenalina e vai estragar toda a digestão. Né? Se a pessoa ficar nervosa. Então, tem que esperar o momento certo, depois que ele estiver relaxado, tranquilo, para contar um problema, né? A não ser que seja muito urgente, né? Um caso de vida ou morte, mas fora isso, né? Geralmente os probleminhas são tolos, né? Que a mulher, ela mesma às vezes pode resolver aquele problema. Aí se ela não conseguir resolver, aí ela leva o marido. Porque a Bíblia fala o quê? Que uma mulher que só é briguenta, uma mulher reclamona, que só reclama, que só compete com o marido, que só discute. A Bíblia diz 2 vezes que é melhor morar no canto do terraço. Porque antigamente as casas tinham laje, né? Antigamente não, até hoje lá em Israel, né? Elas têm o terraço, né? Laje com um muro, porque a lei de Deus proibia fazer laje sem muro, tem que ter muro. Se alguém sobe para não cair. Então, é melhor morar no terraço do que uma mulher contenciosa, briguenta, iracunda, que é tudo proveniente da soberba. O soberbo é iracundo, o soberbo é reclamão, o soberbo é briguento, competitivo, está sempre numa discussão. E a outra parte fala que é melhor morar no deserto do que com uma mulher briguenta. E a mulher soberba vai zombar também do marido, vai zombar, vai ficar discutindo quem é melhor, quem não é, vai competir com ele. Ah, eu ganho mais que você. Eu já vi muita gente assim, né? Chegou até a largar o marido por isso, né? Chegou a perder o respeito por ele só por isso e acabou até adulterando. Então, o mandamento é amar, né? Amar. Quem ama, honra, queridos. Quem não ama, não honra. Então, quem ama, honra o seu próximo, vai honrar o pai, vai honrar a mãe, vai honrar a autoridade, vai respeitar o pastor na igreja. Quem não ama, não respeita. Por isso que Jesus vai falar para muitos naquele dia. Você amava como? Você não respeitava, então você não amava. Né? Ele vai falar para muitos lá daqui a 1000 anos, né? No dia do juízo, onde todos os mortos e todo mundo vai ficar na frente lá do trono branco dele. E ele vai falar, você não amava coisa nenhuma, você não respeitava, né? Então a gente tem que aprender, mesmo na universidade, a honrar, a respeitar e não competir. E não competir. E como diz ali, Provérbios 6, né? As coisas que Deus odeia. Vamos dar uma olhadinha, Provérbios 6.
6,16. Há 6 atitudes que o Senhor odeia. 7 atitudes que ele... E a 7ª ele detesta. Eu vou ler aqui na Almeida, que a maioria tem a Bíblia Almeida, né? Então é melhor ver aqui para depois não dar diferença. Estas 6 coisas o Senhor aborrece. Aborrecer na Bíblia é odiar. E a 7ª, sua alma abomina. Então, qual é a primeira? Olho altivo. Olho altivo é um olho soberbo, né? A pessoa se acha superior. Então, ela já anda empinada, né? O queixo dela tá sempre para cima, né? Sempre para cima, né? Porque ela tá por cima e todo mundo é para baixo, né? Ela é superior, né? Então, olho altivo, Deus odeia a pessoa que anda empinada, né? Deus já odeia isso, porque essa empinação é do coração soberbo, né? Olho altivo. Língua mentirosa. Deus odeia mentira, né? O pai da mentira é o Satanás, né? O anjo decaído. O querubim que debandou da sua posição original. Tinha o privilégio de ser querubim de Deus e jogou no lixo por causa da sua soberba. Coitado. A gente querendo, né, ficar perto de Deus. Mão que derrama sangue inocente, né, os assassinos. Coração que maquina pensamentos pecaminosos. Maquina o mal contra os outros, né? Fica armando laço contra os outros. Pessoa maquiavélica. Pé que se apressa para fazer o mal, para contar uma fofoca, para criar uma contenda. Testemunha falsa, que profere mentiras, né? E aquele que semeia contenda entre irmãos. Aquele que cria contenda dos irmãos, tenta separar, tenta fomentar contenda, tenta minar uma amizade, ou um casamento, ou seja lá o que for. É o que Deus abomina. Pessoa que com a sua língua coloca uns contra os outros. Por fazer fofoca, intriga, ou outras coisas mais, né? E tudo isso aqui, ó, vem da soberba, né? Tudo isso aqui. A origem de todo mal é a soberba. É a pessoa se achar melhor que os outros. E a falta de amor, né? A falta de amor e justiça de Deus, né? Então, honra o teu próximo, é o mandamento. Você vai ter que honrar todas as pessoas, o pai, a mãe, as autoridades, os senhores da terra, né? A Bíblia fala que seu patrão, você tem que ser honesto em tudo, né? É isso que Deus quer de nós, né? A Bíblia fala, honrai uns aos outros, né? Honrar. Quem ama, honra. Quem não ama, não honra, né? Então, nós temos que ensinar nossos filhos a amar Deus, né? A amar Deus. E quem ama vai obedecer seus mandamentos. A Bíblia também fala a respeito dos pastores, né? Para dar dupla honra a eles, porque eles vigiam sobre nossas almas. Vigiam em oração. E vão prestar conta do sangue. Vão prestar conta de cada alma na igreja. Por isso que muitos, né, vão para a perdição eterna, porque não estão preocupados com a salvação da pessoa, mas com o dízimo dela. E aí deixa passar um monte de coisa que deveria chamar a atenção dela, corrigi-la,
para ela largar o erro e não faz, porque senão a pessoa vai embora da igreja. Que vá! Que vá, mas ela precisa saber do que ela faz de errado para que ela venha se corrigir, né? E nós temos que fazer igual Davi, ou Davi não, igual o profeta que foi entregar a mensagem para Davi. Contar uma ilustração para a pessoa entender o erro dela. A gente tem que fazer isso, usar essa sabedoria. Para que uma pessoa reconheça o erro dela, porque o profeta chegou lá, fala, Davi, tinha um homem que ele tinha uma ovelha só, e o outro vizinho dele roubou a única ovelha que ele tinha e ainda matou ele. O que ele merece? Davi respondeu a morte, né? Porque naquele tempo os próprios reis julgavam, né? Eles mesmos eram juízes. Então, Davi falou, traz logo esse homem que a gente vai matar, ele vai morrer. Aí o profeta Natan falou, é você, Davi, é você esse homem. Aí ele caiu em si, né? Ele sabia do erro dele, né? Então a gente tem que usar ilustrações para convencer a pessoa do erro dela. A mesma coisa a gente tem que fazer com os nossos filhos. Fala, filhinho, você fez assim, assim, assim? Aconteceu uma historinha assim, assim, assim. O que você acha disso? Você, filhinho, fez a mesma coisa. E papai do céu não gosta. Então, por isso que a gente tem que conhecer as histórias bíblicas para também disciplinar nossos filhos. Com o ser humano, se você falar para ele, você é um soberbo, ele não vai aceitar, mas de jeito nenhum. Então, você vai ter que provar para ele, com os raciocínios, com as coisas, com a sabedoria do Espírito de Deus, que ele é soberbo, para ele ver que ele tem que se converter, porque a Bíblia diz no Salmo 19 que é um pecado grave diante de Deus, né? Soberba é o início de todo o mal do mundo, né? Só que Deus deixou tudo isso acontecer para mostrar que ele não falha, porque ele já criou novos céus e nova terra. E nesses novos céus e nova terra vai morar a justiça. E ele provou para os anjos e para todo mundo que o povo dele, mesmo sofrendo, mesmo passando por muitas tribulações, continuou honesto, continuou amando a Deus. Enquanto o anjo ali, que ficava fazendo a guarda, se cansou e resolveu bagunçar a criação de Deus, né? Por causa da soberba. Por isso que Deus odeia soberba, amados. Amém? Então, hoje nós estudamos a apostila, né? Porque Deus mandou ter essa palavra. Então, o mal começou pelos anjos, por causa da soberba. Porque o anjo não quis ficar quietinho, de boca fechada, no posto dele, fazendo a guarda, ali parado, esperando as ordens de Deus. Não, eu mereço mais, eu vou ficar aqui nesse cargo, sem falar nada, quieto, sem poder me mexer, sem poder sair daqui, dar cuidado daquela pessoa chata ali. Chata, mas Deus ama, né? Eu vou voar, vou bagunçar, vou pra lá, vou conhecer as galáxias, vou pra cá, pra lá, né? Então, a resposta está sendo dada tanto para os homens ímpios como para os anjos, né? É uma resposta eterna e definitiva. E nesse novo céu, nessa nova terra, vai haver justiça. Mas lá não pode entrar soberbo, porque se não soberbo, vai começar tudo de novo que o diabo fez. Vão começar a fazer greve, piquete, se rebelar, fazer passeata.
desonrar uns aos outros, vai começar a mentira, vai começar a desonestidade, a ganância, o querer ganhar dinheiro em cima dos outros, vai começar a imoralidade sexual de novo e não vai ser permitido, né? Porque a Bíblia diz que não haverá nenhum dano sobre o meu santo monte, né? Isaías 65:17 é uma promessa de novos céus e uma nova terra, repetida por apóstolo Pedro no capítulo 3, no fim ali da cartinha dele, que haverá novos céus e uma nova terra segundo a sua promessa, porque esta terra vai toda derreter na lava vulcânica. E Apocalipse 21, eu vi novos céus e uma nova terra, porque a terra anterior e os céus anteriores haviam passado, o mar já não existia. Eu vi a Nova Jerusalém descendo e Deus habitando com os humanos. E ele vai enxugar toda a lágrima dos seus olhos, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. As coisas anteriores já passaram, né? Porque vai haver justiça, né? E pessoas humildes. Uma terra com pessoas humildes só vai ter paz. Com certeza. E pessoas que praticam a justiça e amam a justiça. Amém? Então nós temos que tirar a soberba do nosso coração. Todo traço de soberba para agradar mais a Deus. Amém? E porque a soberba é o começo de toda a maldade do mundo, né? Penina irritava Ana, Agar irritava a sua senhora. E olha o que aconteceu com elas, né? Então, se você não quer que aconteça isso na sua vida, aqui eu citei personagens mulheres, tá? Mas isso se aplica aos homens. Essa pregação não é para mulher, é para ambos. Então, na Bíblia tem um monte de exemplo que aconteceu com o soberbo. Saul se ensoberbeceu, passou à frente do sacerdote Samuel e desobedeceu o mandamento de Deus. Satanás passou por cima da autoridade de Jesus Cristo e do Deus Pai, porque Jesus é a primeira criação de Deus, né? É unigênito. E o que aconteceu? Né? Ele morreu e ficou sem descendentes, né? Só sobrou um porque era filho do amigo do rei Davi, né? Mefibosete. Porque Deus é justo, né? Então, a Bíblia está cheia de exemplo do que aconteceu com o humilde e do que aconteceu com o soberbo. Amém? Fica na paz, Deus abençoe. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra fique gravada no coração, Pai, dos teus servos. E que teu Espírito os convença do pecado. Mas aquele que não é batizado com o Espírito, venha buscar o batismo com o teu Espírito. Mas que teus anjos falem no ouvido dessa pessoa, Pai. Essa que ainda não foi convertida. Para que venha se converter, Pai. Venha buscar o batismo com o Espírito Santo, que é importante. Seita não batiza com o Espírito Santo, tá? Seita não batiza. Mas a Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome vão falar em línguas, vão expulsar demônios, vão efetuar curas. E mais um monte de dons lá que Paulo citou em 1 Coríntios 12 e 14, né? Dom de profecia, dom de ensino, dom de pregar a palavra, dom de louvor. Tem muitos dons, né, na igreja. Dom de fazer caridade, de ajudar. E fora os dons pessoais que Deus também dá, né? Dom de costurar, dom de cozinhar, etc e tal. Né? Amém? Pai, que tua graça, teu amor, as tuas bênçãos, as tuas provisões estejam com a sua igreja e teus livramentos nessa semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém?